Prepare-se para mais uma história daquelas que só acontecem no sertão. Zé Venâncio está de volta para compartilhar mais um relato vivido por ele em uma noite escura e silenciosa nas estradas do interior. Entre o canto dos grilos, o brilho da lua e os mistérios que cercam o sertão, ele garante ter se deparado com uma figura que jamais esquecerá. Nesta nova aventura, Zé Venâncio conta detalhes do surpreendente encontro entre o lendário Homem Morcego e o famoso aventureiro da noite. Verdade ou imaginação, mistério ou assombração, só ouvindo o relato completo para tirar as suas próprias conclusões. Com muito humor, causos populares e aquele jeito simples do homem sertanejo, Zé Venâncio leva o público a uma viagem repleta de suspense, risadas e acontecimentos que desafiam qualquer explicação. Acomode-se, abra bem os ouvidos e prepare-se para descobrir o que realmente aconteceu naquela inesquecível noite no sertão. Pois é, Ivanildo, foi mais um caso que aconteceu comigo. Esse caso foi em 88, em novembro de 88. Você lembra até o ano? Lembro o ano. E foi em novembro. Eu tinha trabalhado na serra. Como sempre? Como sempre. E nessa época nós estávamos morando ali na fazenda Tamarim. Quando eu cheguei, meu pai disse: meu filho, eu tinha passado lá umas 2 semanas. O roçado já está terminado. E agora é só nós fazer os aceros para terminar de dar madeira para fora e botar o fogo. A roçada era perto de casa. Disse: nós ajeitar aqui os quintal aqui para a gente plantar. Aí isso foi um sábado, quando foi domingo eu fui para a feira, uma rede lá no Pacujá. E no Pacujá tinha um rapaz que eu gostava de trabalhar com ele. Quando ele me viu, disse: ô rapaz, tu veio, rapaz, chegou, se não é para voltar semana que entra não, que eu tenho um serviço para você fazer. Ele: tá certo. Aí peguei em casa e falei: o rapaz lá me contou que tem um serviço para fazer, até no jardim lá encostado mesmo, depois do Tamarino, na beira do rio. Aí, né, segunda-feira eu fui para lá, trabalhei segunda, terça e quarta. E nessa época, eu já estava aqui um namoro aqui com a Terezinha, que é minha esposa. E é distante, aqui é, lá dos Tamarim para cá, uma distânciazinha. Aí, bom, já era pelo dia 22 ou 23 de novembro. Todo mundo já tinha queimado, um bocado de gente já tinha queimado roçado. Outros estavam tudo já bem adiantado, que é o mês mesmo de queimar roçado. Naquelas épocas tinha que ser mais cedo, o inverno chega a gente mais cedo. Aí, bom, aí quando eu trabalhei até quarta-feira, mas trabalhei o dia completo. E lá tinha uma caçimba, eu tomava um banho. Aí quando eu cheguei, meu pai ia sentar lá na frente: vixe, meu filho, trabalha. Chegou errado de noite, eu digo: foi, pai, para terminar o serviço do rapaz lá, nós trabalhamos 3 dias, papai, direto. O almoço ia para lá, para o serviço. E foi direto, papai. Aí entrei lá para dentro, troquei a roupa, já mais de 6 horas. Aí, que era para eu vir para cá, para perto de fogo. Aí, mas meu filho, tu vai demora dessa lá, eu digo: vou lá em cima. Aí quando eu ia saindo... Você era novinho nessa época? Era um rapaz novo, né, uns 20, já estava nos 25 anos, 24 anos. Né? Aí, rapaz, de 24 para 25 anos. Aí quando eu ia saindo, nessa época eu estava usando uma blusa de manga longa, manga comprida, né? Aí quando eu cheguei lá no alpendre, tem a cancela, né? Depois do alpendre tem a cancela. Aí eu cheguei na cancela, que eu olhei para o nascente, a lua estava cheia, lá era branca a lua. Aí eu fiquei olhando no rumo da lua e ajeitando aqui as mangas da camisa. Lembrei que eu trazia um armamento, mas era uma faquinha ré pequena. Eu digo: você encontrou uma maior na gaveta lá, da mesa. Aí voltei. Quando eu voltei, eu acho que foi o que aconteceu, que voltou. Eu digo: papai, eu vim pegar se eu encontro uma faca maior. A que eu levo aqui é muito pequenininha. Ele disse: meu filho, essa lua hoje está muito clara, muito cheia. E está branca, a lua está com uma cor diferente. Eu digo: tá, papai. E ele já sabia do meu problema. Disse: meu filho, e ele tinha uns parentes aqui, tinha 2 irmãos que moravam aqui na Pé de Fogo, do outro lado ali. Se der, meu filho, para arrumar uma dormida por lá,
vem amanhã bem cedo, que você já tem esse negócio aí. Eu digo, papai, embora que eu morro no caminho, mas eu não vou dormir em casa de ninguém, não. Eu digo, Deus me colocou na terra, não foi para... Deixou, meu Deus, meu filho, isso é perigoso. Aí eu entrei lá para dentro, procurei lá. Aí voltei, quando eu voltei, saí, eu olhei para trás na cancela e ele estava orando. Eu disse, subi aqui no carro. Só que, Ivanildo, aqui, para vir para cá, tem 2 caminhos. É o caminho dos Oiti e o caminho do Sate, da Pé de Fogo do Sate. Mas o certo para mim era dos Oiti. Aí eu subi para o lado aqui, vim aqui para os Oiti. Que eu estava precisando de um cigarro, uma coisa, um fósforo. E aqui nessa época tinha um botequim que vendia alguma coisa. Aí subi, vim. Só que quando eu cheguei no botequim, rapaz, estava fechado. Eu subi para cá. E aqui, vim aqui, ela não ficava na casa do pai dela, sempre ela ia me esperar na casa de uma irmã dela, 2 irmãs que moram ali. E tinha um rapaz lá que nós só se conhecíamos, só me chamava de velho. Nós éramos muito conhecidos, hora por outra eu trabalhava mais rede. Não cheguei, fizeram aquela alegria que nós éramos muito amigos. Aí, demorou um pouquinho, ela chegou, nós tínhamos conversando. Ivanildo olhava no rumo da estrada aqui, como vocês sabem que a estrada passa aí de frente. Aí, eu enxergava a areal. Aí, tivemos por aí. Aí, quando deu o negócio, mais de 10 horas. Naquela época todo mundo se deitava, ia dormir mais cedo, que no outro dia era serviço. Era homens e mulheres naquela época que trabalhavam. Aí, saindo, eu perguntei, velho, que hora é essa? X, velho, já é 10h30, passa de 10h30 um pouquinho. Aí eu disse, Ivanildo. Aí eu resolvi vim descer, voltar pela estrada do Sate. E nessa estrada aqui embaixo, aqui 1,5 km, tem uma pedra na beira do caminho. Uma pedra não é tão alta, mas que dava para uma pessoa ficar de trás em pé. É uma pedra de uns 2 metros, tanto a altura como a diâmetro. Ela não está em pé ainda porque a máquina passou 7 tempos para cá e tombou a pedra. A pedra está no mesmo canto ali, o que arredou foi um meio metro do lugar que era. Está caída para um lado. Mas a pedra ainda está lá. Está lá. Aí eu disse, quando eu cheguei aqui, bem aqui, quando eu entrei ali para a estrada lá, que pega a estrada lá, descendo, a estrada do Sade, tem um pé de angico, e ainda está lá o pé de angico, que quando se passa ele ainda está lá no mesmo canto. Aí eu bati a mão no bolso, procurei o cigarro, encontrei o cigarro, mas só que quando eu peguei a caixa de fósforo não tinha fósforo. Eu digo, oh, rapaz, aí pronto, joguei, botei o cigarro de volta no bolso e saí descendo, mas era assim, um nervoso velho, assim, uma coisa enjoada, sabe? Se caso naquele dia eu tivesse arrumado mesmo, quando eu cheguei, eu sei que até eu ter dormido, eu ia com medo. Aí disse, na estrada, quando eu cheguei lá perto da pedra, aqui tem a estrada tem uma curva. Nesse dia você estava com medo? Nesse dia eu estava com medo. Eu estava com medo, Ivanildo, você sabe de quê? Do claro da lua, da cor da lua. Ah, sim, que você achou já estranho o claro da lua. Quando eu ia saindo de casa, meu pai falou, a lua está branca. E não é normal. E não é normal. Lua cheia branca não é normal. Aí, quando eu cheguei na curva, aí tinha um brocado roçado pro lado da pedra, tinha um brocado e tinha um queimado. Já o roçado, só era um roçado imenso. E tinham juntado uma sobra de garrancho para a gente fazer a coivara, né? Aí eu me lembrei de acender o cigarro de si. E eu trabalhei também, lá eu trabalhei em todo canto aqui. Tinha uma cerca de cama, nessa época lá passava uma cerca de cama, naquela madeira deitada. E na frente assim da pedra, uma distânciazinha, assim mais ou menos de 10 a 15 braços, tinha uma porteira. Da porteira para casa, assim, subindo, tinham desmanchado a cerca. A broca parece que tinham ficado mais perto da cerca, a cerca já estava velha.
Aí desmancharam, fizeram o rumo da madeira, escolheram e tinham desmanchado. Aí eu vi um toco aceso, com brasa, com fogo. Diga para acender um cigarro ali. Aí, saí da estrada, já fica descendo alto lá no local da pedra. É descendo alto e subindo outro altinho, já é fazendo a meia curva, é a pedra. Tá lá no canto lá. Nessa época tinha cerca pro lado e outro da pedra. Tudo cerca de cama. Tinha só uma entrada que tinha umas casinhas que pegavam água. Aí eu desci, saí da estrada e fui lá pro rumo da Coivara assim perto, não estou longe da estrada não. Aí passei na ruma de madeira, peguei um pedaço de ré de pau lá, peguei lá no toco, bati, acendi o pedacinho de ré de pau lá que eu na mão, acendi o cigarro e voltei no rumo da estrada. Para pegar a lua, mas com um dia mesmo. Aí quando eu cheguei assim, passei da porteirinha ré, que estava aberta, que cheguei na estrada, que eu ia no rumo acompanhando o caminho, tinha uma pessoa em pé, uma pessoa alta, todo vestido de preto. Vixe. Todo de preto, com um negócio na cabeça, mas não deu para identificar não. Aí eu vi, tinha queimado o roçado e tinha ainda o resto de coisa queimando. Aí eu pensei que era o pessoal pastorando as cercas. Naquela época, quando botava fogo no roçado, tinha que pastorar, para não queimar a cerca. Eu digo, é os meninos que estão ali pastorando a cerca, não queimar, e eles querem me fazer medo. Eu digo, mas só que antes de me assombrar, eu vou brincar com eles também. É pertinho, com eles caminhando. Eu vendo, Ivanildo, aquele negócio assim, um negócio velho, um chapéu com uma fosse branco na cabeça, assim, uma cor ré, assim apagada, um cinza apagado, assim, um branco ré escuro, sei lá quem. Aí eu se mexendo, se abaixar, que ele passava da pedra, a pedra era alta, assim, uns 2 metros, tá lá a pedra lá. Aí... O senhor pensou que era mais gente, mas era só uma pessoa? Era só uma pessoa, era só um. E eu pensando que era um menino ali que estava ali, um deles que estava ali pastorando no fogo, e me viu, o pessoal me conhecia que eu era corajoso, uma pessoa testar. Ou algo sobrenatural, né? Eu não sei. Ninguém sabe. Aí, rapaz, eu caminhei para pé. Aí, Ivanildo, quando eu cheguei, fazia uma meia curvazinha para passar da pedra, né? Eu desenrolei de uma vez na pedra, me escorei na pedra, aí estava aquela criatura alta em pé, com uns trajos preto, que era uma beleza, do jeito dessas portas assim, sofonadas, não tem? Que é aquelas drobonas. Aquele negócio de si parece que estava com as mãos assim para trás, encruzadas, em pé. Aí, olhei no rio, assim com a cabeça abaixo, e aquele negócio assim, do jeito de uma cuscuzeira, tem essas cuscuzeiras, de alumínio. Sei. Quando ela está assim bem gasta, não fica com a correia assim feia. Era daquele jeito, aquele negócio. Aí eu olhei, me encostei bem pertinho, Vanildo. Encostei bem pertinho. Aí eu senti assim um modo de uma quentura, um calor forte. E como que tivesse assim um cheiro de rapadura cozinhando. Não sei se você chegou em casa de engenho, quando tem o cheiro da rapadura já quase virando mel. Eu sei, cheiro forte. Cheiro forte de rapadura cozinhando. Aí eu olhei para cima, ele estava com a cara emborcada assim, com aquele negócio retampando o rosto. E aí eu digo, mas o filho da mãe do... Pensei, aí foi que me chegou de eu pensar que era mesmo me fazendo medo. Digo, olha, ele arrumou logo uma plataforma, uma coisa toda, foi como ele me fazer medo. Aí eu ia para baixo para os pés um sapato ré, não tem aqueles negócios de fazer o tacho, que eu não sei que... Acho que é cobre, aquele material. Sei, material de cobre mesmo, que faz tacho para rapadura, né? Pois é, daquela cor, dentro, naquele dourado, o sapato, só que enrolava, tinha os 2 bicos do sapato, drobava para cima dos pés, ficava bem fininho, em cima dos pés, no pé e no outro. Aquele negócio lá, eu olhei para cima, o cara lá, a roupa preta, uma pintura, que eu nunca vi um preto naquela cor, brilhando no claro da lua, bem engomado e com as mãos para trás. Mas não era mão não. Aí com as mãos cruzadas para trás. Aí eu me encostado na pedra, afastei um pouquinho assim, olhei por baixo. Eu me encostei de novo assim, botei assim por baixo, botei a mão assim, já tinha afastado, me peguei só assim na pedra de novo. Aí eu olhei por baixo, aí fui e não vi o rosto do cidadão não.
Aí eu fui, lembrei. Olhei, fui e falei. Eu digo, inchação não é gordura e pabulagem não é coragem. Eu digo, levanta a cabra, pra eu saber quem é, pra eu ver quem é. Aí afastei. Eu pensando que ele ia levantar de uma vez, só que não. Ele foi levantando, bem devagarzinho a cabeça assim, levantando bem devagarzinho. Aí quando foi descobrindo o rosto, a pele morena, preta, mas tivesse queimado bem lisinho. Aí eu enxerguei, Ivanildo, os dois dentes de cima passando para baixo e os dentes de baixo, entre os de cima, ele foi, não sei se ele estava rindo ou era fazendo outro mungango. Aí eu desconfiei nessa hora. Quando ele foi abrindo a boca, foi engiando assim, aquele negócio, a pele fazendo aquelas curvas, aquelas quebras, né? Engiando. E não tem um morcego, não tem um negócio arriba do nariz. Não sei se vocês já viram um morcego rei que tem o negócio em cima do nariz. Sei como é que é. Pois é, tendo aquele mesmo jeito em cima do nariz, aí eu digo, rapaz, o negócio aqui é diferente. Aí afastei mais um pouquinho. Aí ele levantou, quando levantou, os dentes iam saindo dentro, até a saliva acompanhando os dentes. Aquela coisa ré branca. Abriu a boca. Deu pra você ver direitinho que a lua estava clara? Eu tava enxergando. Tava um dia, né, a lua? Um dia, só que nessa hora, quando ele foi abrindo a boca, minha mente já foi se acabando. Tipo escurecendo. E se acabando, eu já não... Sabendo, enxergando ele, eu tava. Escutando, mas eu também já não lembrando mais das coisas. O medo estava tomando conta do senhor? Tá, com certeza. Aí, ele abriu a boca, aí ele foi e falou. Só que falou com uma voz robótica, muito pesada, e foi e falou. Mandou que eu tocasse nas duas agulhas do sapato dele. Eu já ia me abaixando, eu ia tocar. Já ia me abaixando para eu pegar na... Era bem fininho. As agulhas eram na ponta do sapato? Era, bem, ficava mais ou menos bem no meio dos pés dele. Drobava assim, ficava. Aí eu já ia pegando. Só que quando eu fui, me abaixei aqui, ia descendo para tocar, veio uma força que eu não sei de onde, me puxou para trás na velocidade tão grande, me deixou lá, passando da metade do caminho assim para um lado, mas de lá eu enxergando ele bem direitinho. Aí me puxou para trás e eu fiquei lá. Aí esse lado aqui, do lado esquerdo, a camisa, parece que era camisa longa, desceu, a droba desceu. Aí eu fiquei aqui olhando para ele lá. Essa força que lhe puxou para trás, você imagina o que pode ter sido? Um milagre de Deus, só pode ter sido, porque eu ia tocar. Eu ia tocar, ia pegar, que eu não estava me dominando mais não. Foi um livramento ali naquele momento, que ele tirou de... Me tirou de perto dele. Aí, quando aqui, com o braço aqui, enrolando aqui, a camisa botando no ponto, aqui em cima da coisa. Só que eu não lembrava mais de nada não. Aí ele olhou para mim, os olhos bem redondinhos, e do jeito do olho mesmo do morcego. Bem pretinho aqueles olhos, só que ele não girava assim, não. Os olhos que giravam dentro, e ele num canto assim rodava, para um lado e outro. Ele não olhava assim, não tirava a cabeça não. Os olhos é quem girava dentro. Tinha capa preta, assim como Batman ou não? Tinha, era preto que brilhava. A capa? A capa da forma de uma porta de engomar, aquelas drobonas. E os braços para trás, assim, como se tivesse com as mãos para trás, cruzada para trás. Aí ele foi, tornou a falar com uma vozona bem robótica, foi e falou, disse: Esse é meu garoto. Esse é meu garoto. Disse que o senhor era o garoto dele? Falou que eu era, esse é o meu garoto. Olha aí. Escutei aí, Joanildo, eu fiquei lá, não tive mais, não me arredei, né, fiquei ali. Aí surgiu como uma que fosse, uma zoada, que essa zoada deste vento, hora por outra eu sinto. Quando surgiu aquela zoada, para mim que a terra ia abaixando. Aí juntou aquele vento, aí juntou aquela poeira do roçado queimado, fez uma forma de uma nuvem negra, subiu para cima. Não chegou nas certas alturas, ele também juntou, voou. Aí voou. Voou para cima, aí subiu aqui na direção do Graça. Aqui, fez aquela, assim do jeito de um avião ajado, quando passa.
com aquele assobio. Subi, deu-se aqui no fundo do grau. Aí pronto. Fez um barulho. Fez um barulho, subiu, voou. Deu uma zoada, subiu. Aí eu olhei aqui no fundo aqui da cidade do Mucambo, estava só aquela nuvezona de poeira preta. Aí eu disse o rosto do mundo aqui, a lua já estava bem aqui em cima. Eu olhei para a lua, estava um lado bem azulzinho, o outro lado da lua, o lado de baixo estava azul, bem azul a lua, grande, azul o lado de baixo, e em cima, a banda dela para cima, estava vermelho, da cor de sangue. No início dessa sua visão, a lua estava branca, praticamente um sol o dia, né? Estava branca. Aí o indivíduo ainda, antes de sair, eu olhando para ele, foi e colocou assim, mais ou menos, mais de um palmo de língua para fora, vermelha, da cor de cororal, com 2 ganchos, assim. Aí esticou no meu rumo. Igual uma língua de cobra, só que grande. Com as pontas pretas, assim, mais ou menos um pedaço preto, ficou tremendo assim no meu rumo. Aí foi quando ele puxou para dentro, foi quando ele falou. Esse é meu garoto. Aí se formou aquela ventania com aquele palmo de a nuvem. A nuvem preta era da cinza do roçado. Era do roçado queimado, fez aquela nuvem aqui de coisa preta. Aí ele subiu junto, veio a ventania e foi-se embora. Aí, Ivanildo, para eu chegar em casa, saíram já o quê? Umas 11h10 da noite. Você já estava vindo embora da sua viagem? Eu já tinha saído daqui e ia para casa, lá para os Tamarinos. Nós tempo que nós morávamos nos Tamarinos. Sim. Aí eu disse... Estava indo da casa da namorada. Já, estava saindo aqui da casa da namorada, que era a Terezinha, que está aí, ela ainda aí, graças a Deus, né? Aí, na frente tem umas casas, eu não lembro se passei, não lembro mais de nada. Eu só sei, me lembro que quando eu cheguei na cancela, que lá nessa época tinha uma cancela, e ainda tem um banco lá, na casa que nós morávamos, um banco médio lá, um banco grande, está lá encostado no mesmo canto, só vocês tiraram agora esse ano. Aí eu olhei para o nascente, estava raiando o dia, eu me sentei, eu olhei assim para cima, estava passando, vindo aqui da Banda do Graça, descendo da praia, aquelas ondas que é como que fosse assim umas nuvens, fazendo aquelas ondazinhas, as nuvens assim marrom. Aí chegava na parede, né, tem assim um recanto de uma despensa, encostava na parede e dobrava, sacumparra a parede e descia embaixo. Eu fiquei ali, eu não sabia se estava em casa. Você chegou nesse tanto, meu filho. Você não dormiu em canto nenhum, eu não dormi não. Aí eles chamaram ele. Aí ficou assim, em pé, saiu. Aí a mamãe levantou. Aí eu entrei pra dentro. Aí ainda estava assim meio trulo. Eu fiquei quieto, calado. Aí eu saí lá, quando cheguei lá na cozinha, a mãe estava lá ajeitando o fogo. Aí tem uma porta lá, as portas lá de frente assim, essa ali o carnutinho. O casal é alto. Deixa eu interromper aqui, seu Zé, assim, essas suas histórias sempre tinham o seu pai presente, né? O seu pai e a sua mãe, mas principalmente o seu pai, que o seu pai tinha mais conhecimento, né? Meu pai tinha muito conhecimento meu pai era um sábio. Ele tinha... meu pai era um homem de poucas palavras. Sei. Eu vivi com meu pai. Eu nunca vi o meu pai levantar o rosto e dar gaitada, não. Ele ria, aquele sorriso dele. Era um homem sério do sertão. Sério. Sério. Ele nunca andava com chá qualquer, ele não era homem de andar, não. E não era um homem de andar achando graça com qualquer coisa, não. E nem de se admirar. Era esse tipo assim, seríssimo. Aí ele se preocupava muito. Então essas minhas histórias, eu só contava, bem dizer para ele, muitas histórias só dizer para ele, ele já sabia. Aí nós... Sim, aí você... Aí a mãe olhou para mim, quando abria a porta, eu olhei assim pro fogo, tão esmurecido. Assim, acho que meu filho, a mãe falou, meu filho, o que foi que aconteceu? Você dormiu no mato, bebeu? Eu digo, não. Acho que meu filho, teus olhos estão da cor de sangue. Eu digo, é problema. Se não está doendo não, eu digo, tá não. Tipo como quem está com conjuntivite. Isso, bem feito, estava vermelho. Eu digo, só tem uma coisa, que eu estou vendo aqui o fogo aqui, com a caça-lora, aí no fogo, não, eu estou vendo, o fogo não está da cor dele não. Acho que cor é que está, o fogo?
Eu digo, tá verde. Tá verde. Fogo verde. Fogo verde, tá verde. Aí eu digo, mas Maria, tu viu coisa de novo, né? Eu digo, não. Acho que o menino... Aí, falando baixinho, que era para os meus irmãos não escutarem, né? Uhum. Disse, tu viu. Aí o papai entrou, disse, Maria, ajeite aí esse café, já. Aí, disse, tu mesmo, eu saí lá para fora. Ajeitei um cigarro aí. Aí os meninos também se levantaram, que era o Batista, morava junto, o Avelino, foram para um serviço, eu fui para um serviço, mais meu pai, o papai disse, meu filho, sai mais eu, né? Era que deve contar, né? Aí eu digo, ô pai, vou mais você. Ele já queria saber o que tinha acontecido nessa noite. Eu queria muito bem meu pai, Maria. Maria. Eu digo, vou mais você. Aí, fui que cheguei lá e disse, meu filho, tornou a ver o visão. Eu digo, papai, agora foi mais forte. Eu contei, show, meu Jesus. Meu filho não ficar calado. Eu digo, só vai passar. Eu digo, vai. Vai, papai, vai passar com o tempo, isso acaba. Eu não vou me ver mais, não. Era igualzinho o Batman? Era. Já existia esse personagem, o Batman, nessa época? Eu acho que não. Não. Porque já é bem antigo o personagem do Batman, que tem o filme, tem os desenhos, tem muitos... Mas eu acredito que não, Ivanildo. Foi tão tal que quando a gente pegou um acesso jamais com a televisão, quando eu vi... Você lembrou? Lembrei. Foi, eu digo, rapaz, esse negócio real foi o que eu vi na estrada. Aí fiquei na minha. Aí tão tal que... O ano era? 1988. 1988. Dia 23, dia 22 para dia 23. Eu acho que era no dia 23, quarta-feira. Se eu não estou enganado, mas é difícil, eu acho que é difícil eu ficar enganado. Dá um alôzinho, você sabe para quem? Para o Valdo Grisorti, nos Verde Caetano, Graça ali. É seguidor, né? É seguidor. Seu fã. É fã. Outro também é o Antônio Paulino, lá na Moitinga, Bajara. Alô, Bajara, o pessoal do Bajara, dos Potó, Sabiá, das Taboqueiras, Taboca de Baixo, Taboca de Cima, Ibiapina, o Val, o menino, lá, o pessoal do Quirino, o Antônio. Aliás, todo o Brasil, né? Todo o Brasil, aqui no Pacujá, aqui, do pessoal aqui, tem uns amigos no Pacujá, um alô para vocês tudo, o pessoal da minha família. O Avelino, seu irmão. Avelino, meu irmão, Batista Venâncio, Antônio Venâncio, Martônia, Inácia, meu sobrinho, todos, aquele alô. Alô também para o São Benedito, Guaraciaba, que nós temos um rapaz lá que é muito fã, pessoal de Guaraciaba. Alto Lindo, tem um rapaz lá, por nome Toninho, trabalha em São Benedito. Nosso alô para você, Toninho. E para todos os seguidores do nosso Brasil e do mundo, que vai para todo mundo, né, esse vídeo. E é um prazer eu contar essas coisas, esses fatos. Aqui nós terminamos o relato do encontro do homem morcego e o aventureiro da noite. O homem morcego e o aventureiro da noite, que era o senhor Zé Venâncio. Eita, puxa o fole sanfoneiro, que hoje a prosa vai render. É de Zé Venâncio que ninguém cansa ouvir dizer. Lá no terreiro de Casa Véia, debaixo de um pé de joá, Zé Venâncio ajeita o banco e começa logo a contar. Diz que viu mula sem cabeça correndo no pé da serra e um lobisomem danado que se perdeu lá na guerra. Ô Zé Venâncio, conte mais um caos aí, que o povo gosta é de rir e se distrair. Entre um gole de café e outro de emoção, ele faz festa no coração do sertão. Homem de imaginação, mistura a verdade com invenção, mas ninguém liga, todo mundo quer ouvir as histórias que só ele sabe construir. Já falou de um boi encantado que falava igual cristão, e de um peixe lá do açude que cantava um baião. Diz que certa madrugada conversou com Lampião e que o
povo chamando pelo seu nome então. Tem menino, tem vaqueiro, tem sanfona e tem fogueira. Quando ele abre a boca, a noite vira brincadeira. Ô Zé Venâncio, conte mais um caos aí, que o povo gosta é de rir e se distrair. Entre um gole de café e outro de emoção, ele faz festa no coração do sertão. Homem de imaginação, mistura a verdade com invenção. Mas ninguém liga, todo mundo quer ouvir as histórias que só ele sabe construir. E quando o dia clareia e a prosa chega ao fim, todo mundo vai embora, mas leva um pedaço assim da magia do sertão, que ele sabe inventar. Zé Venâncio é história viva que nunca vai se acabar.